Querida e amada igreja, a graça e a paz, boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um nesta noite, quando o amor e a graça de Deus, nosso Pai, aqui nos reúne. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para este momento. Eu acho que o microfone está falhando, ou não? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento, quando vamos abrir a Tua palavra, lê-la, meditar nela, que possamos ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor falando com cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque temos a esperança de que pela Tua graça, a Tua voz, ó Pai, inunde o nosso ser, a Tua palavra nos abençoe. Toma-nos nas Tuas mãos, como vaso de barro que somos, que o Senhor nos use para a Tua glória, honra e louvor. Assim nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Gálatas, capítulo 5, versículos 7 a 12. Estamos na série de Gálatas, Jesus, a nossa paz. Hoje vamos meditar no capítulo 5, versículos 7 a 12. Esse é o texto das Olimpíadas. Estamos agora na véspera de começar as Olimpíadas. E Paulo usa essa figura aqui nesse texto. Assim nos diz a palavra do Senhor: Vós corris bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite de hoje. Queria falar nesta noite sobre uma corrida pela pista da graça. Nós sabemos que existem várias pistas de corrida. E hoje eu queria falar sobre a corrida na pista da graça. Esse capítulo, de forma particular, o capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo ele está novamente apresentando a doutrina da nossa liberdade cristã. E ele faz isso num esforço final, já no final da epístola, no capítulo 5, para tentar persuadir ainda mais os gálatas a abandonarem o cerimonialismo, as obras de justiça própria, que o próprio apóstolo vai chamar de cerimonialismo carnal. Paulo, então, neste capítulo, de forma particular, ele vai enfatizar novamente este assunto, para nós não pautarmos a nossa Bíblia nas cerimônias em si, nos rituais, e sim na graça de Deus. N.T. Wright é um famoso teólogo inglês e um dos mais famosos ainda vivos no nosso meio, um erudito no Novo Testamento. Quando ele comenta esse texto, ele fala que esse parágrafo que nós acabamos de ler, ele é pequeno, confuso e afiado. Pequeno, confuso e afiado. Eu queria pedir ao pessoal da
da mesa, da projeção, se puder deixar o texto bíblico ali projetado, eu agradeço. Muito obrigado, queridos. Só para os irmãos acompanharem. Um texto, portanto, um parágrafo pequeno, confuso e afiado. O que esse texto tem para nos ensinar nesta noite? Conforme falei, nós estamos na véspera das Olimpíadas. Em 2004, nós tivemos a Olimpíada na Grécia. Foi um privilégio os atletas que ali puderam estar presentes. E ali, na maratona, nós tínhamos um brasileiro, Vanderlei Cordeiro. Vanderlei Cordeiro estava liderando a maratona até o quilômetro 36. Ele já tinha corrido 36 quilômetros. De repente, aparece um fanático religioso e interrompe a corrida do nosso querido brasileiro Vanderlei Cordeiro. Ele simplesmente o joga ali fora da pista e faz com que ele perca a liderança da corrida. Vanderlei Cordeiro, ele conseguiu recuperar as forças, se levantou, voltou a correr e ele ainda chegou no estádio em terceiro lugar, ganhou a medalha de bronze e quando ele entra no estádio, vocês devem se lembrar, ele foi extremamente ovacionado e aplaudido. Se alguém não o tivesse interrompido, provavelmente ele teria ganhado a medalha de ouro, né? Com certeza. Mas esse texto está nos falando exatamente isso. Alguém que estava numa corrida e, de repente, ele foi interrompido. Paulo fala de duas corridas, uma corrida da graça e uma corrida da lei. Uma corrida baseada não naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Deus faz por nós, e uma outra corrida baseada naquilo que o homem faz para tentar alcançar alguma coisa da parte de Deus. A corrida da graça é a corrida boa, a corrida da lei é a corrida má, é aquilo que o nosso texto chama de veneno. Cristo, ele nos apresenta sempre dois caminhos. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa pista por onde devemos correr. E Jesus é a única pista que nos leva até Deus. Agostinho tem um comentário sobre Gálatas, e no seu comentário de Gálatas, Agostinho coloca da seguinte forma, vocês estavam correndo bem, diz o apóstolo Paulo, quem é que colocou obstáculos para que você não obedecesse à verdade? E da mesma forma, o mesmo que Paulo está dizendo aqui, Paulo disse antes, lá em Gálatas 3:1, quem é que vos fascinou? Quem é que fez com que vocês interrompessem a corrida? A palavra que aparece aqui é a palavra impedir, chocar-se, parar repentinamente o curso, tal como esse fanático religioso fez com Vanderlei Cordeiro ali nas Olimpíadas na Grécia. Paulo aqui ele está continuando o assunto do cair da graça. Reverendo Marco Antônio, no último sermão sobre Gálatas, pregou justamente sobre isso, o cair da graça. Alguém que aparece aqui no versículo 10, interrompeu a corrida ou estava tentando interromper a corrida dos crentes. Esse agitador religioso, esse fanático religioso, estava persuadindo os cristãos a não crer no evangelho da graça sem as obras da lei, sem os méritos de justiça própria. A lei, portanto, se tornou o quê? Um obstáculo. O obstáculo aqui é justamente a lei, que estava impedindo aqueles cristãos de progredirem na sua corrida da graça. Versículo 7, portanto, vai nos dizer, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Primeiro aspecto da corrida, corre bem quem corre pela pista da graça. Corre bem quem corre pela pista
da graça. Paulo usou essa figura da corrida em pelo menos mais 2 outros lugares. Em 1 Coríntios 9, 24, Paulo fala: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Está falando da nossa corrida cristã. O próprio autor de Hebreus também nos fala da nossa vida cristã como uma corrida. Hebreus 12, 1 nos diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o nosso Senhor Jesus também, em outras passagens, fez alusão a isto. Mas esses crentes estavam sendo persuadidos a não obedecerem à verdade. A única verdade, a verdade no seu sentido absoluto, a verdade do Evangelho, o Evangelho da graça e não da lei. A verdade que liberta, não a verdade que oprime. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Infelizmente, esse versículo está ultimamente sendo utilizado na boca de alguns aqui do nosso meio, no Brasil, de forma extremamente equivocada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade aqui é o conhecimento judaico. É o conhecimento de você ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo, uma convivência com o Senhor Jesus Cristo. Veja que quem está falando é um judeu, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus está falando isso para judeus. E quando o judeu ouve essa expressão conhecer, ele sabia exatamente o significado da palavra conhecer. Não é um conceito como nós assim atribuímos a esta palavra no nosso mundo ocidental de língua latina. O conhecimento para nós é um conceito, para o judeu é uma ideia. Lembram de José e Maria? José ainda não tinha conhecido Maria quando Maria se achou grávida. Relacionamento de intimidade. Conhecer a verdade é ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Não é saber quem Ele é, porque o diabo sabe quem é Jesus, mas ele não tem nenhuma intimidade de amor em relação à pessoa de Jesus. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Paulo então logo em seguida vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a verdade aqui também, ela se opõe à mentira, ao engano. Ou seja, qual é a mentira? A mentira de que a circuncisão e a lei tornava aquelas pessoas aceitas por Deus, simplesmente por conta do ritual da circuncisão em si e da guarda da lei. Então, nós vemos que a mentira era justamente a assertiva que esses perseguidores do Evangelho faziam, de que a lei tornava uma pessoa como sendo aceita por Deus, portanto, povo de Deus. A verdade que liberta, irmãos, não é a lei, mas é um relacionamento de amor com o Senhor Jesus Cristo. Na posição de Paulo, a corrida da graça e a corrida da lei, elas são excludentes. São linhas excludentes, são pistas excludentes. Em segundo lugar, versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Eu falei sobre quem corre bem, corre pela pista da graça. E aqui corre mal quem corre pela pista que não é de Deus. E muitos têm corrido pela pista que não é de Deus. Paulo fala que tal persuasão não vinha da parte de Deus, mas do homem. Deus não nos chamou para corrermos pela pista da justiça própria, aqui expressada na lei. Deus não nos chamou para corrermos na pista do cerimonialismo. Deus não nos chamou para a escravidão da lei, mas para a liberdade em Cristo. O nosso chamado não foi pela lei,
o nosso chamado foi pela graça manifestada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas há um terceiro aspecto da corrida. Versículo 9 e 10, Paulo sai do ambiente do tribunal e passa agora para o ambiente da cozinha. E quando ele chega na cozinha, no verso 9, Paulo diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Em terceiro lugar, querida igreja, corre mal quem corre pela pista da lei, que envenena os seus corredores, envenena os seus atletas. Paulo está dizendo que um pouco, não muito, mas basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Esse era um provérbio muito conhecido no mundo judaico da época do apóstolo Paulo. Para o judeu, o fermento representava quase sempre uma influência maligna. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, quando Paulo fala e usa essa figura do fermento, Paulo também falando ali do fermento que leveda toda a massa, ele estava fazendo uma alusão ao opositor da igreja de Corinto, que estava causando um grande mal à igreja, inclusive este opositor foi entregue a Satanás. Então veja que quando Paulo faz referência ao fermento, ele também está fazendo uma referência a algo completamente negativo. A mesma referência nos fez o Senhor Jesus, lá em Mateus 16, 6. Jesus também fala do fermento que leveda toda a massa. E Jesus está fazendo referência a esse fermento como sendo os fariseus, os legalistas, os judaizantes, os opositores do Evangelho. Então, sempre que essa expressão é usada, essa expressão está sendo usada para se referir a algo extremamente negativo. Paulo está usando esse termo aqui justamente para combater o legalismo. Trata-se de um fermento ruim, um fermento que corrompe a massa, um pouco de fermento que causa um grande efeito. Lá em casa, eu aprendi a cozinhar com o meu pai e alguma coisa com a minha mãe, mas lá em casa a cozinha era dos homens, era minha, do meu irmão e do meu pai. Aliás, sempre quando chegava a visita, quem ia para a cozinha éramos nós, os homens. E graças a Deus, até hoje, minha esposa nunca reclamou da minha comida. Mas eu gosto muito da cozinha. E eu me lembro, lá em casa, quando papai fazia pão. Papai sempre fez pão em casa. Pães deliciosos. Tirava do forno, ia para a mesa ainda quentinho. A gente passava aquela manteiga, derretia assim no pão. Gente, era uma delícia. Era muito bom. Papai era muito prendado, ele fazia inclusive panetone, até panetone papai fazia em casa, além de muitas outras coisas. E eu me lembro que papai preparava a massa, uma massa pequenininha, e papai colocava aquela massa do lado, cobria com um pano, e passava um tempo, daqui um tempo, aquela massa pequenininha já tinha virado uma enorme massa. É isso que Paulo está falando. Um pouquinho de fermento estava levedando toda a massa. N.T. Wright, esse teólogo inglês que fiz referência, ele nos diz que levedar a massa também nos lembra a concessão. Concessão de quê? Porque para os judeus, a figura do levedo da massa era fazer concessão, visto que o rito judaico não permitia que a massa fosse levedada. A preparação da ceia tinha que ser com pães ázimos. Quando o judeu fazia um pão levedado, ele estava fazendo uma concessão. O que N.T. Wright quer nos dizer é que a ideia aqui seria os cristãos estarem fazendo uma concessão à verdade absoluta da graça e do Evangelho e acrescentando à graça justamente a lei, os rituais e todo o cerimonialismo judaico. Lutero, falando desse texto, Lutero tem um bom comentário também sobre Gálatas.
Lutero ele nos diz: tolerar um erro insignificante leva inevitavelmente a uma heresia enorme. E isto é que Paulo está tentando evitar na igreja dos Gálatas. Há um judeu messiânico, se converteu ao cristianismo, Dr. David Stern. Ele já tem vários livros dele em português, e ele, comentando esse texto, Dr. David diz que o fermento para o judeu, que é chamado de hametz, era como o pecado, simbolizava ideias erradas. O ponto é que Paulo está dizendo para os Gálatas não cederem, não fazerem concessão em nenhum ponto, como, por exemplo, a circuncisão. Não cedam à circuncisão, à faca do rabi. Eles não ficarão bem em todos os outros pontos, porque se você ceder em um ponto apenas, como na circuncisão, você vai ter que ceder também em todos os outros pontos. O fermento vai mudar tudo. Então, quem se opõe ao Evangelho é justamente como esse fermento que envenena toda a massa. Versículo 10. Paulo, então, nos fala de um outro aspecto da corrida. Verso 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Confio de vós no Senhor. Quarto aspecto da corrida. Corre bem quem ouve a palavra do Senhor. Corre bem quem ouve a palavra do Senhor. Paulo confiava que os Gálatas, eles não iriam ceder, não iriam fazer nenhuma concessão. Santo Agostinho, no seu comentário de Gálatas, Agostinho diz que estas palavras revelam que os Gálatas ainda não tinham cedido. Eles ainda não tinham dado ouvidos ao que os judaizantes estavam tentando fazer com eles. E Paulo, portanto, tinha confiança de que eles não aceitariam nenhuma doutrina que fosse contrária à doutrina que Paulo havia ensinado a eles. Paulo, então, diz para eles continuarem a correrem bem, não se alimentarem da massa que é, no caso, o legalismo. O legalismo é um veneno que é combatido por Paulo. John Gill foi um teólogo inglês calvinista do século XVII e século XVIII. John Gill ele compara esse legalismo que Paulo combate a um câncer que vai corroendo o ser humano. Ele usa a expressão cancro. Isso é um cancro, é um câncer, porque o legalismo, irmãos, é a negação da graça. O legalismo é a negação da cruz do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo faz este alerta. Um outro aspecto da corrida, para tentarmos entender as lições que vamos tirar daqui. Outro aspecto da corrida. Paulo diz assim: mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Quinto aspecto da corrida. Quem corre pela pista da lei será condenado. Que coisa interessante o apóstolo Paulo está nos dizendo. Quem corre pela pista da lei será condenado. Paulo vai falar isso em Romanos, que a lei condena, a lei não salva. A lei diagnostica a doença, mas ela não promove a cura. Paulo nos diz que os que se opõem ao Evangelho, os que correm pela pista da lei, sofrerão condenação. E a condenação, irmãos, na Bíblia, é uma realidade, não é uma lenda. A Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Jesus ele pregou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Que coisa interessante isso. As pessoas elas são tendentes a acreditar muito mais na existência do céu do que na existência do inferno.
Mas aqui, novamente, Paulo diz, olha, estes que se opõem ao Evangelho, eles serão condenados. O autor de Hebreus, no capítulo 9, verso 27, nos diz que é designado aos homens morrerem uma única vez, e depois disso segue-se o juízo, o julgamento. Paulo estava avisando que as pessoas que estavam se opondo ao Evangelho seriam julgadas, seriam condenadas. Todo homem será condenado, não importa quem ele seja. Uma coisa que a Bíblia deixa muito patente, queridos, é a existência do inferno. Aliás, nós pregadores, pastores, somos tidos como politicamente incorretos quando falamos das penas eternas, quando pregamos acerca do inferno. Isso é ser politicamente incorreto. Então, se ser politicamente incorreto é falar sobre isso, eu tenho que continuar falando. Porque isto que a Bíblia fala foi uma das coisas que Jesus mais incentivou, foi a existência do inferno. Eu já preguei em igrejas, quando eu falei sobre isso, que depois da mensagem veio um irmão falar comigo, crente já há muitos anos de igreja, e ele disse para mim, olha, eu não acredito no inferno. Eu não disse isso para ele, mas eu digo isso para a igreja. Saibam que Jean-Paul Sartre, o existencialista francês que gostava de dizer que o inferno é o outro, que o inferno não existe, ou ainda, no nosso tempo, Richard Dawkins, o delírio de Deus, que não acredita nem no inferno nem no céu, Con Harris, também, um ateísta do momento, que não acredita no céu nem no inferno. Mas Jean-Paul Sartre, que já morreu, e todos esses que negavam o inferno, vou dizer uma coisa para vocês, depois que eles morreram, eles mudaram de ideia. Tenho certeza disso. Depois que eles morreram, eles mudaram de ideia. Mas Paulo nos mostra ainda um outro aspecto da corrida, versículo 11, e estamos chegando no fim. No verso 11, Paulo diz assim, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Sexto aspecto da corrida. A corrida da graça é um escândalo para o legalista. A corrida da graça é um escândalo para aquelas pessoas cuja fé está centrada, emoldurada pelo cerimonialismo, pelo legalismo, pela religiosidade teatral, pela religiosidade cenográfica, templária. Eu vou na igreja todos os domingos, eu dou o meu dízimo com muita regularidade, eu sempre estou lá na reunião de oração, eu faço as minhas orações, dou os meus dízimos, dou oferta, ajudo os pobres, as assistências sociais. É aquela pessoa cuja fé está emoldurada, baseada no cerimonialismo. Saiba que Paulo está dizendo que o evangelho da graça é um escândalo para essas pessoas. Porque o evangelho da graça diz, olha, nada disso vai te salvar. Nada disso faz com que você alcance algum mérito diante de Deus. Esse tal opositor de Paulo estava falando distorcidamente que Paulo estava pregando a circuncisão. O argumento de Paulo é lógico, ele diz, olha, tal afirmação é uma grande idiotice, tolice, pois se Paulo estivesse pregando a circuncisão, por que ele ainda estava sendo perseguido? Ou seja, não fazia absolutamente nenhum sentido. Qual é a consequência disso? Paulo então fala a consequência disso, logo está desfeito o escândalo da cruz. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Na versão da Bíblia, a versão etíope, traz da cruz de Cristo. Logo está desfeito o escândalo da cruz de Cristo. A palavra escândalo aqui, literalmente, na língua grega, e esse era o entendimento dos judeus, é tropeço.
É aquilo que faz com que, na sua corrida, você tropece e não vá adiante. É aquilo que impede você de correr bem, como aquele fanático fez com Vanderlei Cordeiro. O que era o escândalo da cruz? O escândalo da cruz era justamente a negação da necessidade da circuncisão. Prestaram atenção? O escândalo da cruz era justamente a negação da necessidade da circuncisão. O escândalo da cruz para o judeu não era a vergonha de Jesus ter sido crucificado como um ladrão, como alguém que cometeu um crime de lesa majestade. O escândalo da cruz era justamente a salvação gratuita, o fato da pessoa não ter de fazer absolutamente nada para ela ser salva. Alguém é salvo tão somente pela graça, independente das obras da lei, nos diz Paulo em Romanos. Isso para o judeu era um escândalo. Ele não conseguia conceber o fato dele não participar do seu processo de salvação. Quando eu fui sabatinado para ser ordenado ao ministério pastoral, a primeira pergunta que os pastores que estavam ali me avaliando fizeram para mim é: qual é a participação do homem no seu processo de salvação? E ainda bem que era uma das perguntas que eu estava esperando. E eu respondi: nenhuma. Nenhuma. Abra um parênteses. Calvino vai dizer: é só a graça que nos salva, mas a graça que nos salva nunca está só. Embora eu seja salvo tão somente só pela graça, a graça de Deus, ela não tira de mim o meu dever de fazer as boas obras. Mas os judeus não entendiam isso. Por isso que no livro de Romanos, Paulo usa a expressão obras da lei. Porque a lei para o judeu era uma obra, era uma forma dele tentar alcançar méritos diante de Deus. Quando Paulo fala que as obras não eram necessárias, os judeus, então, não entendem esta obra da graça. Portanto, irmãos, a cruz, é o argumento de Paulo, não seria necessária se as obras humanas fossem suficientes para termos acesso a Deus e sermos salvos. A cruz, ela vai estar sempre no centro da mensagem do apóstolo Paulo. Eu quero ainda só gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Por que a cruz era, de fato, um escândalo para os judeus? E talvez para muitos de nós. Porque era justamente na cruz que o judeu era reduzido a um publicano. Era justamente diante da cruz que o judeu era reduzido à estatura de um pecador comum, aonde tanto o judeu quanto o pecador se tornavam homens completamente dependentes da maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. A cruz era algo escandaloso porque acabava com a justiça própria. A cruz era algo escandaloso porque acabava com as obras da lei. Acabava com aqueles que, por serem circuncidados, achavam-se partícipes da aliança mosaica. A cruz, meus queridos irmãos e irmãs, nos humilha. A cruz, ela não fala das nossas obras, mas fala da obra de Cristo em nosso favor. A cruz nos mostra que não se trata de fé em obras, mas se trata da fé na obediência de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. A cruz nos mostra que não se trata da nossa obediência à lei, mas da obediência de Cristo. A cruz derruba, queridos, todas as estruturas que sustentam os sistemas religiosos que defendem a salvação por meio de méritos humanos. A cruz, portanto, nos fala da graça e não
da lei. Qualquer instrumentalização cerimonial, teatral, cenográfica, não serve para garantir a nossa salvação diante de Deus. E o último aspecto está no verso 12. E Paulo termina de forma apoteótica o texto. Versículo 12 nos diz: tomara até que esses que tentam convencer os crentes de que a graça não é suficiente, que estes se mutilassem, os que vos incitam à rebeldia. O último aspecto da corrida. A corrida da lei, não se esqueçam disso, a corrida da lei deixa o corredor fora do pódio da adoração. A corrida da lei deixa o corredor fora do pódio da adoração. Como é que é isso, Marcos? Como é que esse texto está falando sobre isso? Paulo aqui está usando de ironia e de muito bom humor. Os judeus, quando ouviram, entenderam. Paulo aqui, no calor da discussão, ele fala que os seus opositores deveriam se mutilar. Não simplesmente se circuncidar, mas se mutilar, ou seja, cortar o próprio membro. Paulo ele chega aqui a usar uma figura hiperbólica, uma falectomia. Tomara que vocês fizessem uma falectomia. Já que é para fazer, façam direito e bem feito. Paulo provavelmente ele está dizendo que esses judaizantes eles fariam muito menos mal se eles se castrassem a si próprios e não ficassem simplesmente impondo esse jugo a outros. John Piper, quando comenta esse texto, em um dos seus sermões, John Piper nos diz que não há como nós aqui escaparmos do fato de que essas palavras de Paulo são duras sim, são palavras chocantes. E tudo isso mostra para nós o tamanho do problema que Paulo estava enfrentando ali na igreja dos Gálatas. Além do mais, os judeus viam com maus olhos os eunucos, aqueles que eram castrados. Se Paulo, de fato, escreveu a sua carta para os Gálatas do sul, que é justamente a região da Frígia, alguns acham que foi para o norte, mas é mais provável que realmente tenha sido para o sul. Então, naquela região para onde Paulo está escrevendo a sua carta, que é ali o sul da Turquia, que nós temos hoje, ali era chamada a região da Frígia, ali eles tinham o culto a Cibele, a deusa Cibele. E os sacerdotes que participavam deste culto à deusa Cibele, eles eram castrados. E os judeus, eles viam isso com olhos atravessados, com maus olhos. E quando Paulo fala isso daqui, eles entendem muito bem o que era um sacerdote castrado, como havia lá no culto a Cibele. Sabem por quê? Deuteronômio 23, 1 e 2, diz que qualquer pessoa que tivesse qualquer defeito no corpo, ou que fosse castrado, mutilado, era proibido de participar do culto em Israel. Se o animal fosse cego, se o animal tivesse algum defeito, se o animal fosse castrado, ele não servia de oferta. Se o homem fosse perneta, se fosse manco, se fosse cego de um olho, se tivesse algum defeito físico, ele não podia fazer o serviço na casa de Deus, no tabernáculo. Ele não poderia participar desse serviço. Ele estava completamente excluído da adoração, do culto a Deus. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Olha, esses judaizantes, eles acham que são adoradores de Yahvé, mas eles estão completamente excluídos da verdadeira adoração. A nossa adoração é cristocêntrica.
ela não é cerimonialista. Veja, irmãos, eu não estou aqui falando contra o cerimonialismo, eu estou falando contra aquele cerimonialismo que se torna um fim em si mesmo, um meio de alcançarmos alguma graça diante de Deus. Temos aqui duas falhas. A primeira falha com a circuncisão é que ela torna Cristo inútil. E a segunda falha é justamente que ela obriga aqueles que são circuncidados a cumprirem toda a lei. Já que você foi circuncidado, foi obediente a esse aspecto legal, a esta lei, você tem que cumprir também todo o restante da lei. Da mesma forma, irmãos, esses mestres com estas heresias tinham que ser extirpados do culto a Israel. Deviam ser castrados, não ir adiante, não terem descendência, não ter ninguém que pudesse, depois deles, levar adiante estas heresias. Dito isto, quero deixar aqui para a igreja 4 advertências, 4 aplicações para nós levarmos para casa hoje à noite. A primeira aplicação: o fermento ruim precisa ser extirpado. Tem gente que, se não vem na igreja, acha que não está prestando culto a Deus. É o culto templário, que acabou no século V a.C., com o cativeiro babilônico. E nunca existiu. Vocês lembram do primeiro templo da igreja presbiteriana do Jardim do Éden? A igreja era o próprio Jardim do Éden. Deixar-se levar pelo fermento do legalismo é cair da graça, conforme pastor Marco Antônio pregou domingo passado. E Jesus já nos libertou desse jugo da lei, Romanos capítulo 7. A liberdade de Cristo nos é dada não pela lei, mas nos é dada gratuitamente por Cristo. Irmãos, nós nunca vamos chegar até Deus, porque damos o dízimo, porque viemos ao templo cultuar a Deus, porque somos leitores assíduos da Bíblia. Nós vamos chegar aos céus por causa da obra que Cristo fez em nosso favor. Depois leiam 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, em outras palavras, diz assim: Ah, Senhor, e se minhas obras não servirem para absolutamente nada? Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, você foi testado por Deus, a tua obra foi provada no fogo e não serviu para absolutamente nada. Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, mesmo assim, você vai perder o galardão, mas mesmo assim você vai ser salvo. Paulo está usando e se valendo de uma hipótese, ou seja, suponhamos que aquilo que você faz no dia do julgamento final não sirva de absolutamente para nada. O máximo que pode acontecer, vai dizer Paulo, é você perder o galardão, mas mesmo assim você será salvo. Como eu ouvi pela primeira vez a missionária irmã Ana Maria falando sobre isso, você vai entrar no céu chamuscado, fedendo a fumaça de churrasco, mas vai entrar. Porque nós vamos entrar nos céus pela obra de Cristo em nosso favor. Tem uma coisa que Deus não vai dar para ninguém quando a gente chegar no céu. É aquele gostinho de quando você chegar no céu, você dizer assim, cheguei, consegui. Esse gostinho Deus não vai dar para ninguém, absolutamente para ninguém. Segunda lição, Deus nos libertou do quê? Da condenação do pecado, da culpa do pecado, da servidão do pecado. E um dia nós vamos ser completamente livres da presença do pecado. Mas uma coisa que eu e você precisamos levar para casa hoje à noite também. A heresia, irmãos, precisa ser combatida. Paulo não media esforços e não usava meias palavras
para falar contra as heresias. Precisamos ter a mesma audácia. Terceira lição para a gente levar para casa. A circuncisão não é necessária, porque Jesus se fez circuncisão em nosso lugar. Colossenses 2,11 fala que em Cristo nós fomos circuncidados. Cristo se fez circuncisão. O que o rito da circuncisão simbolizava? Significava o quê? Separação do pecado, mudança de coração e inclusão na família de Deus. Tudo isso se cumpre na pessoa de Jesus. Ele é quem nos tira do pecado, Ele é quem nos inclui na família de Deus, Ele é quem muda o nosso coração. Jesus cumpre todo o significado da circuncisão, portanto, ela não é mais necessária. E por último, a última lição que eu e você precisamos levar para casa nesta noite. Eu e você precisamos espalhar o bom fermento do Evangelho da Graça. Se existe um fermento que é venenoso, existe também o fermento que é bom. Pense no contrário comigo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E por que nós não aplicarmos esse provérbio de modo positivo? Um pouco de fermento bom vai levedar toda a massa. Um fermento espiritual, o fermento da graça, o fermento do Evangelho, o fermento da salvação tão somente pela graça, sola gratia. Irmãos, bastou um pouquinho de fermento, que tinha um nome, esse fermento se chamava Martinho Lutero. Bastou essa pitadinha, no meio da enorme, gigante, superestruturada, superdivinizada Igreja Católica Apostólica Romana. Mas bastou um pouquinho do fermento, do Evangelho da Graça, para que tudo fosse mudado. Martinho Lutero mudou a teologia, mudou a igreja, mudou a escrita alemã. Na época de Lutero, haviam vários dialetos alemães que eram falados em diferentes partes ali da Alemanha e daquele conglomerado de cidades. Martinho Lutero, ele uniu a língua alemã, e até hoje a base da língua alemã, que é falada ainda hoje na Alemanha, se deve a Martinho Lutero, com a tradução que ele fez da Bíblia, dos originais para o alemão da sua época. Martinho Lutero, um pouquinho de fermento, irmãos, influenciou o mundo inteiro. Eu e você estamos aqui hoje por causa dessa pitada de fermento que se chamou Martinho Lutero. Se o fermento ruim leveda toda a massa e envenena toda a massa, imaginem vocês o que o fermento bom não pode fazer. Deus chamou a mim e a você para sermos um bom fermento nessa massa que está aí fora. Que Deus nos abençoe, nos use para a sua glória, para espalharmos e pregarmos esse maravilhoso Evangelho da graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom.